Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula do discipulado. Hoje nós vamos aprender sobre o fôlego de vida dos animais. Qual é a diferença, qual é a semelhança, né? A gente precisa entender que tanto o homem como os animais estão no mesmo planeta, respiram o mesmo ar, e o corpo do homem e o corpo do animal vieram do pó da terra. Nisso nós somos semelhantes, não é? E nós vamos aprender essa aula em nome de Jesus. Então que você esteja aí atento às aulas. Você vai notar aí no seu caderno os textos que eu vou passar para você através da lição. Não é isso? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que o Senhor amplie o nosso entendimento e que essa aula, meu Deus, seja de proveito para todos os alunos, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Então eu espero que esteja tudo bem com vocês e vamos aprender, não é? O ponto 6 da continuidade de nossa matéria fala do fôlego de vida dos animais. A lição diz o seguinte: os animais foram criados por Deus conforme a sua espécie. Então essa já é a primeira diferença. Esse texto está no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 21, 24 e 25. Mas o ser humano foi criado à sua imagem, não é? A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 27. Então a lição está dizendo que a diferença entre a alma dos animais, entre a criação dos animais e o homem, é que os animais foram criados conforme a sua espécie, como está escrito na referência que eu citei agora há pouco, Gênesis 1, 21, 24 e 25. Quanto ao homem, em Gênesis 1, 27, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é? Essa é uma das diferenças. A natureza física do ser humano é o que há de comum com os animais e as plantas, sendo que a nossa estrutura física é mais complexa. Ou seja, nós viemos do mesmo material, né? O corpo do homem e o corpo dos animais vieram do mesmo material, só que a nossa estrutura é mais evoluída, é mais complexa do que o corpo dos animais, né? Somos criados pelo mesmo Deus, mas de forma diferente. Vamos continuar nossa lição. Essa diferença é, portanto, de grau, né? As escrituras chamam de alma vivente, tanto o ser humano como os animais. Vamos ver se a Bíblia diz isso? Então, tanto nós como os animais somos alma vivente. Essa referência vai estar no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 21, que diz assim: Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Não é? Então, o que a lição está dizendo aqui? Não é? Que as escrituras chamam de alma vivente, tanto o ser humano como os animais. Há, porém, diferença no tipo de alma que o homem possui, pois os animais têm uma alma rudimentar. O que quer dizer isso? A lição está dizendo aqui que a alma do homem, ela não tem o mesmo nível de desenvolvimento, a alma dos animais não tem o mesmo nível, né, de desenvolvimento que a alma do homem. Ou seja, a alma do homem é mais elevada, sabe? Se desenvolve. A alma dos animais é rudimentar, ou seja, ela não se desenvolve, ela não ultrapassa aquilo que é. É isso que a palavra de Deus quer dizer. O termo sangue, às vezes usado para
designar a vida dos animais. Então, o que é que a gente precisa aprender? Que quando Deus se refere às almas ou à alma do animal, lá em Levítico, ele vai usar ali o termo sangue. Levítico 17:14, que diz assim: porquanto é a alma de toda a carne, e o seu sangue é pela sua alma. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Tá vendo? Então, em Levítico, quando Deus vai se referir com relação à alma dos animais, ele se refere usando o termo sangue. Vamos continuar a nossa lição. Assim como nem toda carne é a mesma carne, da mesma forma, nem toda alma é a mesma alma, pois Deus soprou nos narizes de Adão e o fôlego de vida. Assim sendo, a alma humana foi animada pelo Espírito que veio direto de Deus da criação de Adão. Ou seja, o que a gente aprende aqui? Que a alma ela veio direto de Deus. A alma humana ela veio direto de Deus. O texto diz que Deus soprou nas narinas do homem e assim o homem se tornou alma vivente, teve fôlego de vida. Diferente da vida dos animais, não é? Que veio da terra, que veio da criação, que veio do pó. Então, a alma dos animais irracionais é extinta na morte deles, ou seja, a diferença é que a alma dos animais ela é extinta na morte deles, diferente da alma humana, que quando morre, a alma não é extinta, né? Porque a alma e o espírito são inseparáveis e ambos deixam o corpo na morte, como nós aprendemos na última lição. Mas não é isso que acontece com os seres humanos. A declaração de Eclesiastes não faz menção da palavra alma, o que revela a morte física, comum tanto aos humanos como os animais. Então a gente vai ler aqui Eclesiastes, que é a nossa referência. Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes de número 3, e o versículo 19 ao 21. Ok? Vamos ver aqui. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Ok? Então a gente vai ler agora os dois destinos. Quais são os destinos da alma? Né? Ensinamos que na morte física do ser humano, a alma e o espírito são separados do corpo. Ou seja, quando o ser humano morre, né, a alma do homem são separados do corpo. É o que a gente vai ver no livro de Gênesis 31, 35, 18, que diz: e aconteceu que saindo-lhe da alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai chamou Benjamim. Então veja, quando Benjamim morre, que é um dos filhos de Jacó, ele cita aqui, ele faz uma referência aqui, e a expressão dele é que a alma se separou do corpo. Então, o que a gente aprende? Né? Que na morte física do ser humano, a alma e o espírito são separados do corpo. E que os cristãos que participaram desse mundo são chamados espíritos justos e aperfeiçoados, como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12 e o verso 23. Vamos ler? Então a aprende que os animais, quando morrem, a alma do animal, no caso, ela é imortal, diferente da alma do ser humano, né? Que não é imortal, simplesmente pelo fato
de a alma e o espírito serem inseparáveis. Ok? Deixa eu ver, Hebreus 12, 23, que diz aqui a palavra de Deus. Então, a Bíblia se refere à morte, ao espírito dos crentes quando morrem, como espírito aperfeiçoados, como está escrito aqui em Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a Bíblia chama os crentes que deixaram esse mundo de espíritos aperfeiçoados. Agora, os demais espíritos, ela chama de espírito em prisão, como está escrito no livro da Epístola de 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 19. Você vai ver que Deus se refere a outros espíritos como espíritos em prisão. E essa referência é uma referência aos anjos caídos, não é? Então você vai ver essa referência lá em 1 Pedro 3,19. Mas esses espíritos não ficam vagando no espaço e nem se comunicam com os vivos. Lucas 16, 27 e 29. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando uma pessoa morre, o seu espírito não fica vagando pelo espaço como muitos creem. A gente pode afirmar isso quando a gente lê a parábola do rico e do Lázaro. Você vai ver que quando Lázaro estava lá no seio de Abraão e o rico no Hades, a Bíblia diz que havia um abismo entre eles, sabe? Outra coisa é que o rico ele pede que Abraão, né, que é a figura simbólica ali, ele mande alguém até a família desse rico para que pregue o evangelho para ele, para que os familiares não viessem para o mesmo lugar de tormento onde ele estava. E a resposta de Abraão, no caso, né, a resposta que o rico tem lá no Hades é essa: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? Eu vou ler o texto completo. Esse texto está em Lucas 16, 27 até o 29, diz assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então ele diz assim: olha, já que eu estou aqui, manda alguém daí, lá na casa dos meus 5 irmãos, para dizerem para ele que eles têm que se cuidar, que eles têm que voltar-se para ti, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E aí qual a resposta que ele recebe? A resposta que ele recebe é o seguinte: disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Ou seja, não existe essa história de quando uma pessoa morre, o espírito dela ficar vagando por aí, porque a terra, ela não foi feita para ser um depósito de espíritos, sabe? Até Deus, quando ele precisou vir à terra para devolver o reino de Deus, para tirar o reino de Deus, para restaurar o reino de Deus, para trazer o reino de Deus para a terra, até Deus precisou de um corpo, e Deus veio através de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas Deus enviará o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia vir aqui na terra se ele não tivesse um corpo. Quem é o corpo do Espírito Santo? É o nosso. Nós somos casa de Deus. Então veja, se o próprio Deus, ele teve que vir aqui na terra, né, e ele precisou de um corpo, ele fez um corpo para ele, então essa história de dizer que a pessoa morre e que vai ficar vagando por aí é uma heresia. A terra não foi feita para habitar corpos, espíritos sem corpos. A terra foi feita para habitar seres humanos, né? Então, até os demônios, quando eles querem mostrar a sua maldade, eles têm que possuir o corpo de alguém. E a Bíblia está cheia de casos onde pessoas possuídas, possessivas pelos demônios, sabe, foram libertas por Jesus. Então, meu irmão,
Nós não cremos na ideia, né, de que nós rejeitamos a ideia, a crença da comunicação dos mortos com os vivos, ou seja, um morto só pode interagir, um espírito só pode interagir com o mundo físico se ele precisar de um corpo. Então, depois que ele morre, segue-se o juízo, como está escrito lá em Hebreus 9:27, né? E no livro de Salmos 78, versículo 39, que diz assim: porque se lembrou de que eram carne e vento, que passarão e não volta. A Bíblia está dizendo, morreu, não volta mais. Segue-se o juízo. Não tem esse negócio de se comunicar mais com os mortos, sabe? Então, o que é que a gente precisa fazer? Enquanto nós estamos em vida, devemos buscar a Deus. Porque depois que passamos desse mundo para o outro mundo, segue-se o juízo. Não tem esse negócio mais de aceitar Jesus, de se voltar para Deus. A vida é a melhor oportunidade que você tem, é agora. Portanto, busque a Deus agora, sabe? A morte também significa separação, né? Onde é que você vai confirmar isso? Na Bíblia. Você vai confirmar isso na Bíblia, lá no livro de João 5:24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a Bíblia Sagrada, ela vê a morte como uma separação, ou seja, a pessoa foi separada, não é? Da vida física para a vida espiritual. Ok? Há apenas dois destinos para os seres humanos: céu e inferno, como está escrito no livro de Mateus 25:46, que diz assim: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E no livro de João, no capítulo 5, verso 29, não é? Diz o seguinte: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5:29. Então, só existem dois destinos para o ser humano, né? Céu e inferno. Não existe três portas, são só duas portas, uma larga e uma estreita. Não existe dois caminhos, três caminhos, sabe? É dois caminhos, um largo e um estreito. Então, é importante que você entenda isso. Só existem dois caminhos, céu e inferno, e que é nós que escolhemos. Sabe? O homem não foi feito para viver no inferno. Não foi esse o propósito de Deus quando Deus criou o homem. Mas Deus colocou diante dele agora a oportunidade de que ele possa ser salvo, né? Está diante dele essa decisão. Deus tem um lugar preparado para os salvos na sua morte, que é identificado de diversas maneiras, ou seja, uma casa não feita por mãos de homens, mas uma casa eterna nos céus. E aí você vai ler João capítulo 14 e o verso 1, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Deus tem um lugar preparado para aquele que persevera, né? No livro da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 5, 1 e 2, você vai ver que Jesus fala sobre a nossa habitação nos céus. E no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 8, Jesus fala da importância de entender que os cristãos vão habitar com o Senhor e estar em Cristo, como diz também Filipenses 1:23. Então, meu irmão, que você abençoe, que Jesus abençoe sua vida, que você possa ter assimilado esses textos que eu falei aqui, nós vemos aqui na lição, e que a graça de Deus fortaleça a sua vida. Então nós aprendemos sobre o fôlego de vida e sobre os destinos dos homens quando eles morrem. Somos diferentes dos animais e temos a oportunidade de escolher para onde nós vamos, né? Deus nos dá essa oportunidade através de Jesus Cristo crucificado lá na cruz. Ou seja, nós decidimos se vamos entrar pela porta estreita ou pela porta larga.
nós decidimos se vamos andar pelo caminho largo ou pelo caminho estreito. É importante que você entenda essa verdade em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter edificado, Deus, os corações que a ouviram, que o Senhor possa tomar os discípulos em tuas mãos, que eles possam se fortalecer na tua graça, crescer na graça e no conhecimento, e que eles possam perseverar até o fim. Que o mundo, Senhor, não anule na vida deles, meu Pai, a esperança da salvação, Pai. Que eles possam entender que, diferente dos animais, eles são imagens e semelhança de Deus. Que os teus servos, Pai, possam assimilar esse estudo para a glória do teu nome. Que Deus abençoe. Essa matéria termina aqui, que é a matéria do homem, ok? E na próxima aula nós vamos estudar outra matéria, entrar em outra matéria em o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. E se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo no meu privado, né, no WhatsApp, ou lá no grupo do discipulado, ou até mesmo no grupo da igreja. Amém? Deus abençoe você. Fica na paz.